Olá, bom dia meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para partilhar esta palavra de Deus que nos é dirigida hoje através do Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus hoje nos coloca diante desta realidade do serviço. Ele, sendo o Senhor, Rei do Universo, sendo Deus, Ele lava os pés dos discípulos para ensinar a eles que este é o caminho daquele que quer se colocar a serviço do reino. Ou seja, quem quer se colocar a serviço do reino deve colocar-se a serviço do outro. O lavar os pés é um trabalho do escravo. Ou seja, nós devemos nos tornar escravos dos outros, sermos servidores dos outros. O verdadeiro cristão, ele só encontra sentido na sua fé quando ele se coloca a serviço do outro. Ter uma fé que não serve aos outros, não é uma fé verdadeira. Ter uma fé que só olha para o céu, não é agradável a Deus. A fé tem a dimensão também dos irmãos. E é isso que Cristo ensina aos discípulos. Não adianta eu ficar no templo, levantando as minhas mãos para Deus e esquecer o irmão ao meu lado, que está necessitado da minha ajuda, daquilo que eu posso fazer por ele. Por isso que Jesus ensina aos seus discípulos que eles também devem fazer este mesmo serviço. E Jesus, ele continua aqui colocando assim: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. E por que isso? Porque muitas vezes o homem, ele é levado hoje à tentação de querer ser mais que Deus. Em qualquer campo, às vezes alguns até declaram não precisarem de Deus. Mas eu não vou entrar nem nos outros campos, mas entrar no campo religioso. Quantas pessoas hoje se fazem, às vezes, maior que o próprio Cristo, maior que a sua própria palavra. Eu estou dizendo isso para vocês. Quer dizer, não é mais o Cristo quem diz, não é mais a palavra de Deus, mas é a palavra daquele homem, a palavra daquela pessoa. Ora, nós não estamos acima da palavra de Deus, nós não estamos acima de Jesus Cristo. Nós somos servidores da palavra de Deus, somos servidores do próprio Cristo. Por isso nós somos convidados constantemente por Deus e pela igreja a nos colocarmos a serviço. Neste tempo de pandemia, nós estamos vendo quantas pessoas se colocam à disposição dos outros. Quantas pessoas têm colaborado com outras pessoas, têm ajudado outras pessoas. Este é o servir verdadeiro. Esta é a fé verdadeira. A fé que pensa no outro. Mas sigamos o Evangelho naquilo que Jesus nos fala, que corremos o risco da traição.
E ele fala aqui, anuncia a traição de Judas. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Ou seja, Jesus conhece a todos, conhecia também a Judas, mas deu-lhe uma oportunidade de mudar de vida, de não se deixar levar pela ganância, pelo dinheiro. Mas Judas não quis, desistiu do projeto de Deus para abraçar o projeto humano. Mas também nós corremos este risco se nós não compreendermos a missão de servir. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Creiais que eu sou. Então, Jesus, ele declara que é Deus. Aqui ele fala que é Deus. Eu sou é o nome de Deus. Por isso, toda vez que nós nos colocamos a serviço do reino, a serviço de Cristo, nós nos colocamos a serviço de Deus. Quantas vezes estamos à disposição de Deus? Eu estou sempre pronto para fazer a vontade de Deus. Nós até repetimos como Maria, faça-se em mim a tua vontade. Mas, e na hora que Deus realmente me pede que se cumpra a sua vontade? E na hora que Deus realmente me pede que eu ajude o outro? Eu realmente estou disposta a fazer com que se cumpra esta vontade na minha vida, na minha história? Estejamos atentos na nossa caminhada, estejamos atentos porque o próprio Senhor, Ele vai nos falar dessa nossa missão, Ele vai nos falar deste envio, Ele vai nos falar realmente de compreendermos que devemos recebê-lo como enviado de Deus. Quando Ele diz assim, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. Quando nós vamos à casa de alguém levar esta palavra, quando nós vamos na vida de alguém levar esta palavra, nós estamos levando o próprio Cristo. Hoje, quando eu entro na tua casa através deste vídeo, eu estou levando a você, aqueles com os quais você compartilha este vídeo, eu estou levando o Cristo. Se você recebe a mim, você recebe o Cristo. Quando você é enviado e vai à casa de alguém, anuncia alguém, fala para alguém de Jesus Cristo, então você também é um enviado que está levando o Cristo. Por isso, nós temos que ter cuidado na nossa caminhada, para não voltarmos a atenção das pessoas para a nossa pessoa. Não, para o Cristo. Então você que escuta esta palavra hoje, escute a palavra de Cristo. Escute aquilo que Ele fala, do amor, do perdão, da graça, da bondade, da misericórdia. E por fim, Jesus vai dizer para nós assim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Porque Jesus foi o enviado do Pai. Então quem recebe? Jesus recebe o Pai, recebe o próprio Deus. Nos recebe, nós levamos o Cristo e recebe o próprio Deus. Então que neste dia você possa pensar nesta missão que você tem enquanto batizado, a missão de evangelizar, mas evangelizar levando o Cristo. Não é uma evangelização da sua pessoa, não é uma evangelização das suas ideias, não é uma evangelização da sua doutrina, mas uma evangelização com a palavra do Cristo. Por isso a igreja está sempre à nossa disposição para nos ensinar este caminho do Cristo, este caminho que nos leva ao céu.
Por isso estejamos atentos na nossa caminhada para podermos vivermos plenamente a palavra de Deus. Que o nosso coração esteja sempre disposto a servir. Que o nosso coração seja um coração disponível para o Senhor, disponível para o irmão, disponível para o necessitado. Por isso não tenhamos medo de servir, não tenhamos medo de colocar-nos à disposição, numa pastoral, num movimento, num serviço. Não tenha medo. Às vezes vejo tantas pessoas nas missas, não agora neste tempo, mas às vezes nossas igrejas estão tão cheias, mas as nossas pastorais, nossos movimentos, serviços, às vezes estão vazios. 4, 5 pessoas, 10 pessoas. E aquelas pessoas que estão ali recebendo a palavra de Deus, recebendo o próprio Cristo, por que não estão à disposição do Senhor? Por que não se colocam à disposição? Então convido você, meu irmão, minha irmã, que ainda não tem um caminho de serviço na igreja, a se colocar à disposição do Senhor. Não é verdade que você recebe muito de Deus? Então, Deus também quer contar com a sua boca, com as suas pernas, com as suas mãos. Deus quer contar com você para chegar ao coração do outro. Então coloque-se à disposição do Senhor. Não tenha medo. O Senhor te chama a estar com Ele. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Que Deus nos mostre cada dia a sua vontade, nos mostre a sua face, a face de servo de Deus, para que olhando para o próprio Senhor, nós possamos também fazer o mesmo. Porque foi isso, no lava-pés, que ele passou para os discípulos. Eu lavei os pés, vós deveis fazer o mesmo. Então, Jesus se tornou servo de todos, nós também devemos ser servo de todos aqueles que precisam. Que Deus nos ajude na nossa caminhada, que a palavra de Deus nos alimente e nos dê força para seguirmos adiante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e fique em casa.